Olá! Eu sou Augusto, esse é o meu quarto e essa é V de Vingança. V de Vingança é uma graphic novel escrita por Alan Moore e desenhada por David Lloyd. Alan Moore é simplesmente o Alan Moore. Se você não conhece Alan Moore, provavelmente você passou mais de 2 décadas em uma ilha deserta. Alan Moore é simplesmente escritor por trás de grandes obras como O que Aconteceu ao Homem de Aço, uma fase glamurosa no Miracle Man, uma fase glamurosa no Monstro do Pântano e simplesmente o cara que criou a HQ que mudou todo esse cenário de histórias em quadrinhos, a Watchman. David Lloyd começou sua carreira como desenhista na década de 70, fazendo alguns trabalhos para a Marvel Britânia. Junto com roteiristas como Garth Ennis e Grant Morrison, fez algumas revistas do Hellblazer e em 2005 lançou uma HQ autoral chamada Kickback. V de Vingança originalmente foi publicado em preto e branco na revista Warriors em 1982, mas a revista teve seu fim e ela acabou não sendo terminada. O editor da Warriors chamou David Lloyd para criar uma história pulp e ele achou muito interessante chamar o Alan Moore para roteirizar essa HQ porque ele já havia trabalhado com ele numas HQs secundárias do Doctor Who. Alan Moore queria fazer uma HQ ambientada nos anos 30, mas David Lloyd falou que não queria perder muito tempo fazendo pesquisas para fazer desenhos detalhados da época. Então Alan Moore teve a ideia de ambientar a HQ numa Inglaterra num futuro não tão distante daquela época. Mas ainda faltava um personagem para V de Vingança. Foi aí que Alan Moore se lembrou de um roteiro que ele tinha feito para uma competição de roteiros há muito tempo atrás, mas ele acabou não ganhando essa competição e o roteiro acabou em esquecimento. Esse roteiro tratava de um personagem chamado Boneco, que era um terrorista que estava em pé de guerra com um governo totalitário. Mas foi quando o editor da Warrior apareceu com o nome perfeito para HQ V de Vingança que as coisas começaram a tomar um molde maior na cabeça de Alan Moore e David Lloyd. David Lloyd começava a desenvolver os primeiros modelos para o personagem. Os primeiros esboços de V eram um modelo mais policial. Nesse momento, a ideia para V era de alguém que estava querendo vingança contra o Estado e estava infiltrado na polícia para poder destruí-lo de dentro para fora. Mas tanto Alan Moore quanto David Lloyd queriam se distanciar dos clichês de super-heróis da época, então eles decidiram tentar outras coisas. Mas V realmente tomou forma quando David Lloyd enviou uma carta a Alan Moore propondo a ele fazer da figura de V a figura de Guy Fawkes, um soldado que tentou explodir o parlamento inglês em 1605. Nessa mesma carta, David Lloyd propôs a abolição dos balões de pensamento e das onomatopeias. Alan Moore ficou desesperado com isso, porque esse tipo de artifício faz com que a história fique mais rápida e dinâmica. Mas pouco tempo depois, Alan Moore absorveu a ideia e falou a David Lloyd que ele não estava só disposto a abandonar as onomatopeias e os balões de pensamento, mas também a abandonar as recordatórias, fazendo uma história só com imagens e diálogos. Durante o desenvolvimento da HQ, Alan Moore e David Lloyd se viram se distanciando das ideias que eles estavam propondo para essa HQ. Eles se viram abordando assuntos nunca antes feitos em histórias e quadrinhos. Em 1984, na edição 26 da revista Warrior acabou por terminar, e V de Vingança não teve um término naquela época. A história só foi desenterrada anos depois, em 88, quando Alan Moore já estava fazendo vários trabalhos para a DC Comics, então eles decidiram relançar a HQ para dar um término a ela. Eles relançaram a HQ, relançaram desde o início, só que diferente da revista Warriors, porque a revista Warriors tinha um formato grande, então eles relançaram num formato diferente, que era um formato menor, e relançaram ela colorida. V de Vingança é ambientado numa Inglaterra pós-guerra nuclear, onde um governo fascista assume o poder. Temos algumas semelhanças com o governo ditatorial, onde tudo é controlado e censurado pelo governo, e algumas semelhanças com o governo da Alemanha nazista, onde se utilizam campos de concentrações para manter as minorias e todos aqueles que são contra o governo. Aqui o nosso personagem principal é V. V é um anarquista que tem como objetivo fazer esse governo vir abaixo, tanto pela liberdade, pela justiça, por seus ideais e por uma vingança por algo que aconteceu a ele no campo de concentração. A primeira aparição de V em Inglaterra foi 5 de novembro de 97, que é a data que eles comemoram o dia que Guy Fawkes foi pego. Nessa data, V salva uma adolescente chamada Eve e vem a doutriná-la a seus ideais durante o decorrer de toda a HQ. Essa HQ aqui é dividida em 3 capítulos aqui chamados de tomos. No primeiro tomo nós temos o desenvolvimento de V. Nós temos desde sua aparição, de como ele se transformou V e a conclusão de sua vingança. No segundo tomo nós temos o desenvolvimento maior de Eve e alguns personagens secundários, em especial do detetive Finch, que é o responsável pelas investigações do terrorista V, e ele acaba ficando naquela dualidade de estar se interessando pelas ideologias de V.
E temos também de uma mulher que é a viúva de um membro do governo que acabou ficando entregue ao mundo depois da morte dele. E no terceiro e último tomo, nós vemos todos os retalhos construídos nos outros tomos sendo costurados de forma épica e memorável. Não é à toa que essa HQ aqui tem a fama que tem. Esse quadrinho aqui é todo escrito de forma poética e cheio de referências. É tanta referência que é impossível colocar todas aqui. É referência a livro, a música. Cara, é muita referência. Ele faz referência a Shakespeare, a Crowley, faz referência à Bíblia, puta que pariu, a várias músicas. Ele faz muita referência à música. Putz, essa HQ aqui tem muita referência. Não tem como eu dizer todas aqui. E tudo aqui gira em torno da letra V. O nome do personagem é V, todos os capítulos começam com a letra V. O nome da Eve é uma imensa referência à letra V, porque é a quinta letra do alfabeto, então V. V de Eve é o número 5 em romano, e o Y, se eu não me engano, é 5 vezes 5, que dá 25, então 25 é a letra Y no alfabeto. Então acaba que o nome dela é todo construído de forma que remete ao 5 ao V. Que foda isso, né? Puta que pariu, cara. Só Alan Moore mesmo pra fazer uma porra dessa. Puta que pariu, o cara é foda. Em 2006 foi lançado o filme de V de Vingança dirigido pelos irmãos Wachowski, os mesmos que fizeram Matrix, só pra vocês terem uma noção de quem eles são. E eles também fizeram agora há pouco tempo uma série um pouquinho famosa na Netflix chamada Sense8. É, um pouquinho famosa. Na ocasião, os irmãos Wachowski foram procurar o Alan Moore pra pedir a bênção para ser feito o filme, só que o Alan Moore não concedeu essa bênção. Só que o executivo acabou indo a público e falando que o Alan Moore tinha concedido a bênção, que estava super feliz com a produção do filme. O Alan Moore ficou furioso com isso e foi a público falando que ele não tinha dado a bênção pro filme. Ele pediu que fosse tirado o nome dele de todos os créditos e que fosse repassado todo o dinheiro que fosse para ele, para todos os artistas da HQ. Para desenhistas, coloristas, letristas. Ele não recebeu um centavo sequer do filme de V de Vingança. Até hoje ele é contra que faça uma adaptação de cinema de uma HQ dele. Aconteceu o mesmo com o Watchmen, só para vocês terem noção. E esse foi meu quarto. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Aqui na descrição eu vou deixar o link para as redes sociais do meu quarto e o link para o blog do meu quarto. Lá no blog eu vou deixar o link dessa HQ à venda, ou na Saraiva, ou na Comics, ou em qualquer lugar que eu desejar, né, na verdade. Na verdade eu não vou deixar na Comics não. Os últimos vídeos eu deixei todos na Comics e dessa vez eu vou deixar na Saraiva, só pra ser do contra. Não esqueça de entrar nas redes sociais do meu quarto, não esqueça de entrar no blog do meu quarto, não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e principalmente deixar o seu comentário aqui. Sempre diga assim, você tá suado, você tá botando a mão no óculos, blá blá. Ou diz também sobre o conteúdo, pode falar o que você quiser, xingar minha mãe, tanto faz. Se manifeste aí nos comentários. Então é isso aí, valeu, falou, é nóis!